Já imaginou uma nação inteira vivendo em um ciclo interminável de caos, pecado e redenção por 300 anos? Bem-vindo ao período dos juízes de Israel, uma era fascinante e turbulenta que moldou o destino de um povo. Após a morte de Josué, o líder que os guiou à terra prometida, Israel mergulhou em um período sombrio. Sem um líder central, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. E o que parecia certo, na maioria das vezes, era se afastar de Deus e adorar os ídolos dos povos vizinhos. Esse padrão se repetia tragicamente. O povo pecava, Deus permitia que fossem oprimidos por nações inimigas, e então, em seu desespero, eles clamavam por socorro. E Deus, em sua misericórdia, respondia. Ele levantava líderes carismáticos, guerreiros e profetas conhecidos como juízes. Eles não eram juízes como os que conhecemos hoje, sentados em tribunais. Eram libertadores, enviados para salvar Israel de seus opressores e restaurar a ordem. O primeiro desses libertadores foi Otniel. Quando o rei da Mesopotâmia oprimiu Israel por 8 anos, o povo clamou, e o Espírito do Senhor veio sobre Otniel. Ele liderou Israel à vitória e trouxe 40 anos de paz. Mas, como veremos, a paz era sempre temporária. Após a morte de Otniel, o ciclo recomeçou, preparando o palco para uma das histórias mais inspiradoras de liderança feminina da Bíblia. Quando o rei Jabim de Canaã oprimiu Israel por 20 longos anos com seus 900 carros de ferro, o povo estava aterrorizado, mas uma mulher se levantou com coragem e sabedoria. Débora. Ela era uma profetisa e juíza que julgava Israel debaixo de uma palmeira. Em vez de liderar o exército diretamente, ela convocou um homem chamado Baraque e transmitiu a ordem de Deus para que ele enfrentasse o temido general Sísera. Baraque, hesitando, disse que só iria se Débora fosse com ele. Ela concordou, mas profetizou que a honra da vitória não seria dele, mas de uma mulher. E assim aconteceu. Na batalha, Deus confundiu o exército de Sísera, que fugiu a pé e buscou refúgio na tenda de Jael. Foi lá que ele encontrou seu fim, não pelas mãos de um soldado, mas de uma mulher corajosa. A história de Débora e Jael é um poderoso testemunho de como Deus usa pessoas inesperadas para realizar seus grandes feitos. Depois de 40 anos de paz sob Débora, Israel caiu novamente em pecado. E desta vez, os midianitas os devastaram. Eles eram como gafanhotos destruindo colheitas e roubando gado, forçando os israelitas a se esconderem em cavernas. Foi nesse cenário de medo que um anjo apareceu a um jovem chamado Gideão, que estava malhando trigo escondido para protegê-lo dos inimigos. O anjo o saudou. O Senhor é contigo, homem valoroso. A resposta de Gideão foi cheia de dúvida. Se Deus estava com eles, por que tudo aquilo estava acontecendo? Deus, com paciência, o comissionou a libertar Israel. Gideão, inseguro, pediu sinais para confirmar o chamado, e Deus os concedeu. Primeiro, ele destruiu o altar de Baal em sua cidade, um ato de fé que quase lhe custou a vida. Depois, ele reuniu um exército de 32 mil homens, mas Deus tinha um plano diferente. Ele disse a Gideão que o exército era grande demais para que Israel não se orgulhasse de sua própria força. Primeiro, os medrosos foram dispensados e 22 mil foram embora. Restaram 10 mil. Ainda era muito. Deus então instruiu Gideão a levar os homens à água. Aqueles que bebessem água com a mão em concha, levando-a à boca, seriam escolhidos. Apenas 300 homens passaram no teste. 300 contra um exército incontável de midianitas. Com esse pequeno grupo, armado apenas com tochas, cântaros vazios e trombetas, Gideão cercou o acampamento inimigo à noite. Ao seu sinal, eles quebraram os cântaros, tocaram as trombetas e gritaram, pelo Senhor e por Gideão.
O barulho e a luz repentina causaram um pânico tão grande que os midianitas começaram a lutar entre si, fugindo em desordem. Foi uma vitória milagrosa, que mostrou que o poder não está nos números, mas na obediência a Deus. Após a paz conquistada por Gideão, o ciclo se repetiu e Israel se viu oprimido pelos amonitas. O libertador da vez foi Jefté, uma figura complexa e trágica. Ele era filho de uma prostituta e havia sido expulso por seus meio-irmãos. Vivendo como um fora da lei, ele se tornou um guerreiro formidável. Quando a ameaça amonita se tornou insuportável, os mesmos anciãos que o rejeitaram o procuraram, implorando para que ele os liderasse. Jefté aceitou, mas antes da batalha, fez um voto precipitado e terrível a Deus. Ele prometeu que, se Deus lhe desse a vitória, ofereceria em sacrifício a primeira coisa que saísse de sua casa para recebê-lo em seu retorno. Jefté venceu a batalha de forma esmagadora, mas ao voltar para casa, a alegria da vitória se transformou em horror. A primeira a sair para saudá-lo com danças e tamborins foi sua única filha. A Bíblia não poupa a dor desse momento. Jefté rasgou suas vestes em desespero. Sua filha, com uma nobreza comovente, aceitou seu destino pedindo apenas 2 meses para lamentar sua virgindade nas montanhas com suas amigas. O texto bíblico é sutil sobre o cumprimento do voto, mas a tragédia é clara. A história de Jefté serve como um aviso sombrio sobre a impulsividade e as consequências de promessas feitas sem sabedoria, mesmo quando motivadas pela fé. A Era dos Juízes culmina com a história de Sansão, o herói de força sobre-humana e fraqueza moral, e finalmente se desfaz em anarquia, como vemos nos capítulos finais do livro. Histórias de idolatria, guerra civil e caos moral mostram que o sistema de juízes não era mais sustentável. O povo estava cansado da instabilidade. Eles olhavam para as nações vizinhas e viam ordem e poder em seus reis. O clamor, "Dá-nos um rei para nos julgar como o tem todas as nações", ecoou por todo Israel. Eles não queriam mais um libertador temporário levantado por Deus. Queriam uma monarquia permanente, uma figura humana visível para lhes dar segurança. O profeta Samuel os advertiu sobre os perigos de um rei: impostos, recrutamento forçado, perda de liberdades, mas o povo insistiu. Eles estavam rejeitando não apenas o sistema de juízes, mas o próprio Deus como seu rei supremo. Assim, o período de 300 anos dos juízes chegou ao fim. Foi uma era de altos e baixos incríveis, de milagres espetaculares e pecados chocantes. Mostrou a constante misericórdia de Deus e a teimosa rebeldia humana. O desejo por um rei abriu um novo capítulo na história de Israel, o da monarquia, preparando o caminho para figuras como Saul, Davi e Salomão. O caos dos juízes deixou uma lição duradoura. Sem a verdadeira liderança de Deus, a sociedade inevitavelmente desce à desordem. Gostou de viajar por essa era turbulenta da história de Israel? Há muitas outras histórias e lições profundas a serem exploradas. Se você quer continuar essa jornada conosco, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.